número 92, o verso é o verso de número 12 e 13. Salmo 92, versos 12 e 13. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, porque está sendo uma experiência inexplicável. Tudo que Deus tem feito e está fazendo é coisa grande. Eu sinto que aqui o ambiente já está mudado. Eu estava ali adorando a Deus e eu falei, meu Deus do céu, que vontade de sair correndo por aqui, né? A glória de Deus é real. E eu estou muito grato, muito feliz. Deus abençoe a minha família, meu pai, pastor Fabiano, a minha família que veio aqui me prestigiar, veio também louvar a Deus junto comigo, a minha esposa Larissa, minha irmã Débora Esther. Deus abençoe, em nome de Jesus. Quem achou, diga eu achei. Salmo 92, verso 12 e 13, está escrito assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? Hoje eu quero falar sobre florescimento e crescimento. É isso que Deus quer de nós hoje. Deus quer te fazer florescer e crescer em nome de Jesus. O texto que nós lemos está inserido no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro muito interessante da Bíblia Sagrada, porque ele está na classificação dos livros poéticos da nossa Bíblia. Quando a gente olha para o livro dos Salmos, nós vemos que esse livro tem algumas particularidades e também curiosidades, pastor Arthur. A Bíblia vai nos dizer que o livro dos Salmos é um livro dos louvores. A expressão salmo significa louvor. Uma outra expressão para a palavra salmo é livro dos cânticos piedosos para serem tocados com instrumentos de corda. Quando nós vamos olhar para o livro dos Salmos, tudo que nós temos aqui é um livro que aborda a devoção, a lamentação, a oração e principalmente a adoração ao nome do nosso Deus. É impossível a gente ler o livro dos Salmos e não ver que esse livro está repleto de um coração transbordante por adorar o nome do Senhor. Quando eu olho para o livro dos Salmos, eu percebo que este livro, ele tem uma segunda curiosidade. Essa segunda curiosidade, meu pai, pastor Fabiano, é que ele não tem um autor específico. Pelo menos eu vou pontuar aqui 6 autores que ajudaram a compilar, a escrever o livro dos Salmos. O primeiro autor são os filhos de Coré ou de Corá. Pelo menos eles escreveram 11 salmos dentro deste livro. O segundo autor são nada mais nada menos do que os salmos de Asaf. Asaf escreve pelo menos 12 salmos neste livro. O terceiro autor de um dos salmos é chamado Salomão. Salomão teve o adereço pelo menos a 2 salmos deste livro. E um dos mais conhecidos autores do livro dos Salmos é o rei Davi, que escreveu pelo menos 73 salmos dentro deste livro. Todos os salmos que esses autores escreveram têm um único direcionamento. Pergunte para mim qual? Adorar a Deus. Nenhum deles foge daquele viés, daquele caminho que é adorar ao nome do Senhor. Existe dentro do livro dos Salmos também alguns salmos que são chamados de salmos litúrgicos. E um deles é o salmo de número 92. O que é um salmo litúrgico? É um salmo que segue um padrão de culto. Quando a gente fala de culto na Bíblia, a gente está falando de uma expressão, culto, que está vinculada com a expressão adoração. Você nunca vai poder separar culto de adoração ou adoração de um culto. Quando a gente fala de culto, a gente está falando de um culto que tem adoração. E quando a gente fala de adoração, a gente está falando de adoração que provoca um culto. Sempre o culto vai estar vinculado com a nossa adoração. O Salmo 92, ele é litúrgico por conta disso. Porque quando nós vamos estudar o Salmo de número 92, a gente percebe, pastor Arthur, que é um salmo que foi composto, escrito, para ser entoado em um dia de sábado, dentro do que a gente chama de Beit Migdol, que é o templo. Todo judeu,
quando ele ia para o templo adorar no dia de sábado, ele escolhia alguns salmos a dedo, e um deles era o salmo de número 92. Pelo menos no salmo de número 92, nós vamos encontrar 3 centralidades, e é sobre isso que eu quero falar essa noite. 3 centralidades de um culto. A primeira centralidade do culto do salmo 92 é Deus e os seus atributos. A segunda centralidade do culto do salmo 92 é o ímpio e o seu juízo. A terceira centralidade do culto do salmo 92 é o justo e o seu florescimento. Quando eu olho para a primeira centralidade do culto do salmo 92, eu vejo que esse salmo está falando sobre um dos personagens mais importantes do culto. Pergunte para mim qual? Deus. Deus aqui é o personagem principal do culto do salmo 92. O salmista diz assim: bom é louvar a Deus por causa da sua obra. Bom é se apresentar diante do culto e louvar e direcionar a minha adoração a Deus. Então, quando o salmista ele iria entrar dentro do culto, ele já ia com uma única direção, um único direcionamento: adorar aquele que tem todo poder. O salmista entrava dentro do culto e ele vai descrever para nós algumas características do nosso Deus. A primeira característica do nosso Deus: ele é um Deus benigno. Perceba que o salmista diz: bom é chegar de manhã, um salmo matutino, e louvar a Deus. Por quê? Por causa da sua benignidade. A palavra benignidade é a característica de alguém que tem ausência da maldade. Quando o salmista diz que bom é louvar a Deus por causa da sua benignidade, o salmista está dizendo: Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus, Ele é bom. Quando eu paro para olhar nessa expressão, eu começo a perceber por que é que nós devemos louvar a benignidade de Deus. Não simplesmente porque Ele é bom, porque quando nós falamos da bondade de Deus, nós estamos falando de uma bondade que abraça a igreja. Essa bondade, quando eu paro para pensar, é uma bondade sobrenatural. Eu olho para você e percebo que durante 12 dias de culto, você tinha tudo para estar jogado, mas Deus foi bom. Você tinha tudo para estar caído, mas Deus foi bom. Você tinha tudo para estar estagnado, mas Deus foi bom com você. Você tinha tudo para estar destelhado, na sarjeta, jogado, mas Deus foi bom para a sua casa. Você tinha tudo para estar dentro de uma sepultura hoje, mas a bondade de Deus não deixou. Ele foi bom com você. O salmista diz: bom é chegar no culto e louvar a Deus. Por quê? Porque Ele foi bom para comigo, Ele foi bom para com você, Ele foi bom para com a minha família, Ele foi bom para com o meu ministério. A primeira centralidade do culto é Deus, porque Ele é bom. Não tem como fugir dessa premissa. Ninguém chega em um culto como esse para ficar jogando nas costas de Deus o porquê você não conseguiu. A gente chega nesse culto e a primeira coisa que vem em mente é: Ele foi bom comigo hoje. A segunda característica de Deus que o salmista vai nos mostrar aqui é que Deus, Ele é fiel. Deixa eu te mostrar uma coisa muito interessante. A palavra fiel no hebraico é muná, que literalmente significa estar fixo. Quando eu olho para essa palavra, estar fixo, eu vejo que a fidelidade de Deus não tem sombra de variação. O que varia é o homem. Quando eu falo da fidelidade de Deus, eu estou falando de um nível, de um patamar maior do que a minha fidelidade, porque a minha fidelidade tem sombra de variação. Eu posso ser fiel hoje e não posso ser amanhã. O cantor pode ser fiel hoje e não pode ser amanhã. Mas quando se trata de Deus, a expressão fidelidade é que Ele nunca vai ter sombra de variação. A fidelidade de Deus é a segurança daquilo que Ele falou. Uma vez que Deus falou, a palavra dEle não tutubia, a palavra dEle não varia. A palavra de Deus é fixa e vai em um caminho só. O salmista está dizendo: a primeira característica de Deus, Ele é bom. A segunda característica de Deus, a fidelidade dEle é equilibrada e está fixa na sua vida.
A fidelidade de Deus não varia. A minha varia, mas a de Deus não. Eu posso ser fiel hoje e amanhã não, mas quando Deus resolve ser fiel, nada muda, nada balança, nada tira do lugar. Oh meu Deus do céu, eu sinto Ele aqui. Porque talvez o teu amigo te abraçou e te deixou. Talvez alguém te abraçou e te magoou. Mas uma vez que Deus é fiel, nada muda. Ele permanece na mesma fidelidade. A fidelidade de Deus também remete a uma aliança. Por causa da aliança que Ele tem com você, você pode confiar nele. A palavra dele não volta para trás. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Ele falou, acabou. A terceira característica de Deus que o salmista vai dizer no versículo de número 2 no versículo de número 4, melhor dizendo, é que Ele é o Deus das obras. A palavra obra aqui significa literalmente trabalho. Uma das definições, pastor Arthur, de obra é construção. É Deus construindo, é Deus trabalhando, é Deus se movimentando, é Deus fazendo. O salmista olhava e dizia, quando eu chego no culto, a primeira coisa que eu lembro é, Deus é bom. Segundo, Deus é fiel. Terceiro, Deus Ele está fazendo a obra. Vou repetir, tá bom? Deus está fazendo a obra. Quando eu falo que Deus está fazendo a obra, eu estou dizendo que Deus está se movimentando. Quando eu digo que Deus está fazendo a obra, eu estou dizendo que Deus está construindo. Aleluia. Talvez nesses 12 dias você se perguntou, cadê o Senhor Deus? Ele não disse uma palavra, mas isso não impediu ele de fazer a obra. O salmista tem ciência que Deus está movimentando todas as coisas. O salmista tem ciência que Deus está fazendo a obra por completo. Então ele diz, bom é chegar no culto, para quê? Para dizer que o Senhor está fazendo a obra. Posso profetizar na sua vida? Talvez você não está vendo, mas Deus está movimentando. Talvez você não está vendo, mas Deus está construindo. Talvez você não está vendo, mas Deus está trabalhando por você. Eu não sei em que área, mas Ele manda eu te dizer, Ele está se movimentando ao seu favor. A primeira centralidade é Deus. Deus é bom, Deus é fiel e Deus de obra. A segunda centralidade é o ímpio. A Bíblia diz que todo ímpio terá o seu juízo. Mas deixa eu te fazer aqui uma orientação. A gente muitas das vezes confunde o ímpio com aquele que está lá fora, que quando nós pregamos uma palavra para ele aceita Jesus e fica crente. Esse daí não é ímpio. Porque a expressão ímpio na Bíblia indica uma pessoa que não quer nem saber de Deus. A palavra ímpio, ela tem algumas características. O primeiro significado que a gente encontra para a palavra ímpio é maligno. O segundo significado que a gente encontra para a palavra ímpio é malfeitor. O terceiro significado que a gente encontra para a palavra ímpio é que o ímpio, ele é cético. Isso implica, pastor Arthur, nenhuma das características do ímpio. Primeira característica, o ímpio se afasta de Deus. Não quer ter um compromisso com Deus. Segunda característica, o ímpio, ele é nada mais e nada menos do que um cético. Quando eu falo que o ímpio, ele é cético, eu estou querendo dizer que ele não tem a disposição para buscar conhecer a Deus. No Salmo de número 14, versículo de número 1 diz que o ímpio no seu coração diz, não existe Deus. O ímpio é todo aquele que não quer saber de Deus.
que não quer pesquisar sobre Deus, que não quer buscar a Deus, que não quer adorar a Deus, que não quer bendizer a Deus. Outra expressão que indica a característica do ímpio é o Provérbios, capítulo 10, versículo 6. O ímpio, ele é violento, ele vem com violência para atacar o justo. A segunda característica do ímpio é que ele é perseguidor. Salmo capítulo de número 10, versículo 2. O ímpio persegue o pobre e oprime ele. A outra característica do ímpio é que ele é chamado de inimigo. Salmo de número 92, versículo 9. O ímpio é o inimigo de Deus e daquele que professa a Deus. E uma expressão que eu acho espetacular para dizer uma característica do ímpio, está escrito aqui no Salmo 37, versículo 32. O ímpio, ele é opressor. O ímpio, ele oprime aquele que adora a Deus. Nesse contexto, o salmista vai olhar e dizer: quem sou eu dentro do ímpio? Quem sou eu no espaço do ímpio? Aí o salmista vai me dar uma expressão muito interessante. Salmo de número 92 e o versículo 10, ele diz assim: mas o Senhor vai exaltar o meu poder no meio dos ímpios. A expressão que ele usa aqui é unicórnio. Unicórnio é uma expressão de duas palavras, unicórnios, que significa um animal de um chifre só, porque na Bíblia a palavra chifre quer dizer força e poder. É nada mais e nada menos do que Deus te tirar do aperto quando o ímpio vir te oprimir. É nada mais e nada menos do que o inimigo fazer com que a opressão venha até você, mas Deus te exaltar no meio dela. É o salmista dizendo: em tudo isso o ímpio tem um juízo. Deus tem preparado para eles um caminho de destruição, mas e para o justo? Não vai ficar caído no meio dos ímpios, Deus vai exaltar ele no meio dos justos. A segunda centralidade do culto do Salmo 92, e eu já vou chegar onde eu quero chegar, é o ímpio, porque no culto a gente sempre tem que lembrar de quem nos perseguiu, para a gente poder bater no peito e dizer: obrigado, Senhor, por me exaltar no meio deles. A terceira centralidade do culto é o justo. A palavra justo significa literalmente aquele que anda nos padrões de Deus. Quando a gente fala de justo na Bíblia, nós estamos falando de alguém que anda nos padrões de, que obedece a, que serve a, que adora a Deus. O justo, ele não vai andar por um caminho que não seja o caminho de. A Bíblia nos informa que o justo, ele é semelhante à árvore que é plantada junto a ribeiros d'água. Ele está na dependência de. Só que o justo tem algumas características também. A primeira característica do justo: o justo sempre vai desejar o bem. Provérbios capítulo 11, versículo 23. Eu nunca vi um justo querendo colocar o pé na frente para alguém cair. O justo sempre vai dizer: se você estiver fraco, eu oro com você, mas você vai ficar bem. A segunda característica do justo é no Salmo de número 37, versículos 39 até o 40. O justo depende unicamente de Deus. O justo fica esperando dele. O justo se prostra para ele. O justo adora a ele. Depende unicamente de Deus. A terceira característica do justo: o justo, ele vive uma vida de oração. Provérbios capítulo 15, versículo 8. E Deus ouvirá a oração do justo. A última característica do justo: o justo, ele é grato ao Senhor. Salmo 140, verso 13. E o justo agradece a Deus e faz um culto de ação de graça pelas bênçãos que Deus derramou por ele. Aqui existe um paralelo, porque de um lado tem um ímpio que persegue e oprime, e do outro lado tem um justo que ora e desfruta das bênçãos de Deus. Uma das bênçãos que o justo vai desfrutar está no verso de número 12 e 13, que foi o verso que nós lemos.
E o justo florescerá como a palmeira, e crescerá como o cedro no Líbano. Aqui existe uma metáfora. Quando o autor pega uma pessoa física e compara ela a alguma coisa inanimada. Perceba, o salmista vai pegar aqui a pessoa do justo e vai dizer: o justo é igual à palmeira. Mas por que o justo ele é igual à palmeira? Se você for fazer um estudo acerca da palmeira, você vai descobrir, meu pai, pastor Fabiano, que a palmeira, ela tem algumas particularidades que se parecem conosco. Só aqui no Brasil existem 2.800 espécies de palmeiras. Palmeira jussara, palmeira coquinho, e aí vai. Só que na Bíblia essa palmeira é nada mais e nada menos do que a tamareira, a árvore que produz tâmara. Essa árvore, a particularidade dela é que ela cresce no Oriente Médio, no meio do deserto. Ela cresce no meio do deserto. E por que é parecido conosco? Porque a expressão que o salmista usa é: florescerá como a palmeira. Só que assim como eu e você, a palmeira passa por algumas dificuldades no deserto. A primeira dificuldade que a palmeira passa no deserto, ela passa pelos vendavais. Quando ela está no processo de crescimento, o vento do deserto, aquele vento quente, é um vento que passa por ela. Falar de vento é falar das provações que vêm, que às vezes nos balança, que às vezes nos faz pensar: acabou. Dentro do deserto nós vamos passar por vendavais. Dentro do deserto nós vamos alcançar algumas dificuldades. A segunda dificuldade que a palmeira passa é pelas mudanças climáticas. Quando o vendaval passa, de dia é muito quente, de noite é muito frio. Ela tem que se adaptar a algumas mudanças que desgastam ela. Porque mudanças inesperadas causam nada mais nada menos do que um desgaste inesperado. Tudo isso dentro do... O que 2021 fez você passar é coisa terrível. Você chegou, passou o ano novo de 2021 para 2022 desgastado, traumatizado, magoado, coração ferido. Mas faz parte do processo do crescimento e do florescimento dentro do deserto. A terceira dificuldade é a dificuldade do calor castigante. A palmeira, a tamareira, ela cresce, ela floresce no deserto, sim ou não? Mas existe um calor sobre as suas folhagens. Mas o que faz ela superar esse calor? Existe um provérbio árabe, o pastor Arthur Escobar, que vai dizer assim: ela tem a raiz na água e a copa no fogo. Porque enquanto o sol está castigando a sua folhagem em cima, a raiz está procurando água embaixo. Por causa da raiz embaixo, o fogo não tem poder de impedir o florescimento em cima. Tem pessoas que querem florescer, mas ninguém vai florescer se não for primeiro nas suas raízes. Porque a raiz é a estrutura que vai te fazer suportar o calor castigante das provações. O que é que você tem passado? Qual é a prova que você tem passado? Não se preocupe, Deus já fortaleceu sua raiz. O que me chama a atenção na palmeira é que a expressão que o salmista usa é: vai florescer. E o que significa florescer, pastor Silvio, meu amigo? É brotar, é mudar, é ser transformado. Uma das expressões mais bonitas da palavra florescer é desenvolver e prosperar. Opa, mas aonde é que a palmeira nasce? Deserto. E aonde é que ela vai prosperar e se desenvolver? No deserto.
Posso liberar uma palavra para você? Deserto não impede o desenvolvimento de ninguém. Deserto não impede o crescimento de ninguém. Deserto não impede a prosperidade de ninguém. O Deus que te plantou no deserto também vai fazer você prosperar lá. Estou sentindo Ele aqui. O engraçado é que ela suporta o deserto. Mas o que é o florescimento? É o desenvolvimento da palmeira. O primeiro florescimento que acontece é o florescimento interior da palmeira. Eu vou usar um texto bíblico, Romanos capítulo 12, versículo 1, aonde a Bíblia diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Duas palavras aqui se destacam. A primeira, conformar. A palavra conformar literalmente significa não se molde, não seja complacente, não ande lado a lado com este mundo. A segunda palavra é a palavra transformar. Transformar aqui é metamorfai, metamorfose. É uma transformação que acontece de dentro para fora. O primeiro florescimento aqui é o florescimento interior. Porque se Deus não te curar aqui dentro, você nunca vai ser sarado aqui fora. É por isso que Deus, Ele é cirúrgico. Ele vai lá dentro do seu coração, começa a tratar as suas feridas, para você chegar num culto como esse e ser transformado pela glória dEle. Segundo florescimento, é o florescimento exterior. Quando o interior é curado, o exterior aparece, brotar, desenvolver. A diferença, enquanto as mudanças climáticas vêm, Deus cuida daqui de dentro. Depois que o vendaval passa, aqui por fora, você está mudado. Aí alguém olha para você e fala: quem te viu, quem te vê, hein? Até ontem estava chorando, estava murmurando, estava reclamando, e hoje está dependendo, está adorando, está glorificando. Eu vou profetizar, vai ter alguém que vai bater na porta da tua casa e vai dizer: Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Eita, eu já posso ver pelos olhos da fé. Eu já posso ver pelos olhos da fé Deus apagando aquele currículo de vergonha da tua história. Teve alguém que te viu caído, mas vai ter que olhar e dizer: hoje Deus te abençoou, hoje Deus te levantou. Eu vou falar até você da glória. Hoje Deus pegou na tua mão e te colocou de pé. Oh, aleluia. Eita glória. Sabe o que Deus está dizendo? Estou mudando o interior de alguém. Mas não se preocupe, porque na medida que eu curo o seu interior, eu vou cuidando de você aqui também no exterior. Terceiro florescimento é o florescimento no ambiente inapropriado. Ela floresce dentro do deserto. No deserto tem as dificuldades, mas quando ela floresce, pastor Arthur, ela suporta as dificuldades do lugar inapropriado. Eu vou usar uma expressão que Abacuque falou, posso? Abacuque disse: e o Senhor farás os meus pés como o da corça, Ele me fará saltar. Se você for estudar sobre a corça, que vem da mesma família do cervo, você vai observar que ela tem capacidade de andar em lugar inapropriado. O chão é meio tenro, é árido, é difícil para manter o equilíbrio, mas ela consegue andar. E quando existe uma barreira na frente, o que ela faz é saltar sobre as barreiras. Nada para aquele que Deus levantou, mesmo no deserto. Mas o lugar que eu estou é inapropriado para mim. Quem falou?
Deus está contigo? Então se prepara. Eu lembro da Bíblia quando eu vejo a juíza Débora. A expressão que a Bíblia usa é: e Débora habitava nas palmeiras de Débora. Opa, duas Déboras aqui. A Débora é a juíza que habitava nas palmeiras da outra Débora. Essa Débora era a ama de Rebeca, que cuidava de Jacó e Esaú. Quando ela morre na história de Jacó, a Bíblia diz que Jacó pega e enterra ela em um lugar onde tinha muitas palmeiras. E o nome que Jacó dá para aquele lugar é Alon Bacute. A palavra Alon Bacute significa lugar de choro, lugar de pranto, lugar de enterro, lugar de velório, lugar onde alguém morreu. Lá em Juízes no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que todos da cidade de Canaã subia até o lugar de choro. Para quê? Para ouvir uma palavra de vitória. Deus não precisa mudar você de lugar para te levantar. Se você está no deserto e está difícil, fique em paz. Deus vai operar neste deserto. A outra comparação que o texto vai nos dar é a comparação do justo com o cedro no Líbano. E eu encerro aqui. O que é um cedro? Um cedro também é uma árvore. A expressão cedrus libni significa que este é um cedro que nasce na região da Turquia, no Líbano. Qual é a característica do cedro? Ele nasce sempre na região montanhosa, em cima das montanhas. O cedro, ele tem uma característica muito forte, a sua madeira. Só que o cedro é uma árvore que cresce lento. Mas a expressão que o salmista usa é: e crescerá como o cedro no Líbano. Não importa se vai ser rápido ou se vai ser lento, a palavra de Deus é: vai crescer. Aleluia. O cedro também passa por algumas dificuldades. A primeira dificuldade do cedro, pequenez. O cedro, ele começa pequeno, porque a graça de crescer é começar pequeno. Enquanto tem alguém que olha para a gente como cedro e diz assim: ainda é muito pequeno, eles não fazem ideia que a gente cresce de uma forma invertida. Tem uma maturidade mental para você entender isso. Ninguém vai começar crescendo primeiro em cima. Primeiro Deus quer te fazer crescer aqui, ó, na oração, no jejum, na palavra, na busca. A raiz vai crescendo. Quando a raiz cresce, aí a graça do crescimento começa a acontecer. Deus primeiro vai te preparar para te fazer crescer. Amém? Segunda dificuldade que ele enfrenta é o inverno. Deixa eu falar um pouco do inverno. Por estar em cima das montanhas, a Bíblia diz, e nos dá um respaldo, que todo cedro ou árvore que nascia em cima da montanha, desfrutava do frio das montanhas, por causa da sua altitude. Pastor Arthur, a altitude faz com que aconteça pedriscos de gelo em cima da montanha, mas nem o inverno impede o crescimento do cedro. Por quê? Porque a Bíblia vai nos informar que a palavra que Deus estabeleceu foi essa: vai crescer. Mas o que é inverno na Bíblia? Deixa eu pontuar um texto para te informar o que é inverno. Atos capítulo 27, acontece um episódio muito curioso. Pergunte para mim, qual? Paulo está dentro de um sinédrio, sendo julgado por Félix Festo e Agripa, que eram governadores da época. No meio da conversa e do julgamento para Paulo, a Bíblia diz que Paulo menciona o nome de César. César era imperador da Itália. Quando ele menciona o nome de César, a Bíblia diz assim, que o Herodes Agripa disse: não tem como, ele mencionou o nome de César, então a cultura diz que se ele mencionou o nome de César e tem cidadania romana, tem que mandar ele para lá, para a Itália. Então colocam Paulo aonde? Em um navio adramítino, e faz ele embarcar em Atos 27. Em Atos 27,
Paulo está embarcando junto com alguns escravos, servos que estavam ali, e um centurião chamado Júlio, que era da corte romana. No meio do percurso, Paulo sente que a navegação seria incômoda. Pergunte para mim, por quê? Porque era inverno. No meio da navegação, a Bíblia diz que um vento sopra perto da região da Grécia, Creta. E o nome desse vento é chamado de Euroaquilão. O vento sopra, faz com que a popa do navio encalhe na rocha, acaba quebrando o navio. Mas Deus aparece para Paulo e diz assim: nem um fio do seu cabelo vai sofrer dano nessa navegação. O navio pode se quebrar, mas você vai sair com vida. Inverno vem. O inverno dói. O inverno me faz recuar. O inverno me faz ficar em uma posição solitária. O inverno é a provação do nosso vale. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, a palavra é: vai crescer. O cedro está lá em cima das montanhas, está frio. E sabe qual é a característica do cedro que ela faz? O quê? Mesmo no frio, ela procura o sol. Vou falar de novo, tá bom? Mesmo no frio, ela procura o sol. Jesus é o nosso sol da justiça. Mesmo quando o inverno chega na nossa vida, nós temos que procurar o sol da justiça, que é Jesus. Maico, complicou, ficou difícil, a prova está grande, o que eu faço? Vou voltar para trás, não quero mais. Para com isso, irmão. Vai procurar o sol da justiça, vai procurar aquele que te sustentou, que proveu na tua vida. Está complicado, pregador, mas a palavra de Deus é essa: Ele está contigo, mesmo em meio às provações. Vou fechar aqui. A palavra é crescimento. Crescimento significa mudar de tamanho. O salmista diz: e o justo crescerá como cedro no Líbano. Vai ocasionar uma mudança. 2022 chegou, e é um tempo em que Deus vai ocasionar uma mudança na sua vida. Perceba, primeiro crescimento acontece na superação das pequenas coisas. Ela pode crescer até 50 metros de altura. Não importa se vai demorar nesse tempo pequeno que você está. A promessa foi: Deus vai te fazer crescer. E depois que Deus resolver te fazer crescer, ninguém vai parar o crescimento dele na sua vida, na sua chamada, no seu ministério, na sua família, na sua igreja. Quando Deus resolve fazer crescer, ninguém para o crescimento. É pequeno hoje, está pequeno hoje, mas a ordem de Deus é: vai crescer. E quando começar a crescer, o homem não para, demônio não para, ninguém impede o crescimento que Deus vai ocasionar na tua vida. Segundo crescimento é o crescimento da sua resistência. O cedro é uma madeira que quanto mais vai crescendo, mais ela fica forte. Essa madeira, ela é resistente até os insetos que vêm. Ela não se deteriora fácil. Posso profetizar? No momento do seu crescimento, nada vai fazer você se abalar. Nesse ano de 2022, nada vai fazer abalar o seu crescimento. Não, leva isso para a sua casa. Nada vai abalar o seu crescimento. Fique de pé, por favor. O terceiro crescimento é o crescimento da adoração. Porque o cedro, a sua madeira, na sua madeira tem um aroma, um perfume agradável. De longe você sente o perfume do cedro. É sinal que está crescendo. Perfume na Bíblia remete à adoração. Lembra da mulher que quebrou o vaso de unguento, o unguento e derramou unguento, quebrou o vaso e derramou unguento? Adoração. Claro que existia uma preparação para o dia da morte de Cristo, em um ato simbólico,
mas significa também adoração. Lembra do que Deus pediu para Moisés em Êxodo? Pega 3 especiarias, pega o estoraque, o gálbano e a onixa, quebra elas, moe, transforma ela como um incenso aromático. Na medida em que o sacerdote entrar no lugar santo, ele precisa queimar essa especiaria aromática no altar de incenso. Para quê? Para que Deus possa respirar o cheiro agradável da adoração. Na Bíblia, aroma quer dizer adoração. No momento em que você for crescendo, vai doer um pouco, mas não deixa de exalar o perfume da adoração. Vamos fechar então com chave de ouro. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos e abra o seu coração neste momento. Porque tem crescimento de Deus para você. Na medida que eu vou profetizando, você pelos olhos da fé visualiza aquilo que para você nunca mais vai florescer. Visualiza pelos olhos da fé aquela dificuldade que você está enfrentando neste momento. Porque eu tenho certeza que Deus está visitando este deserto. Vai florescer. Vai florescer. Eu tenho certeza que vai florescer. Nada vai impedir o crescimento de Deus na sua vida hoje. São 12 dias orando, 12 dias buscando, 12 dias clamando, e ainda tem alguém que diz: não vai adiantar. Mas o justo vai florescer como a palmeira, vai crescer como o cedro no Líbano. A palavra de Deus é: aqueles que estiverem plantados na casa do Senhor vão ter muitos dias de crescimento. Nada vai parar o crescimento que Deus já ordenou para você nessa noite. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, toca no coração da sua igreja agora, em nome de Jesus. Na medida em que nós estivermos adorando e louvando aqui ao Senhor, eu quero pedir ao Senhor que venha tocar em cada coração aqui, porque o Senhor sabe que 12 dias é corrido, é cansativo, mas através desse sacrifício que nós fizemos hoje, eu tenho certeza que a sua glória vai ser derramada neste lugar. Grandes palavras foram ministradas nesse altar, grandes promessas foram ministradas nesse altar. Homens e mulheres de Deus passaram por aqui, e nessa noite, meu Pai, cumpre aquilo que foi pregado nestes 12 dias. Ó Deus, toca em cada coração aqui. Será que tem alguém para adorar? Se puder louvar, já louva, para a gente encerrar em nome de Jesus. Pode ser?